abençoando a você, tá bom? Nós vamos ter uma oração para iniciarmos a recapitulação da lição e logo após esta oração, preparando um pouquinho mais o nosso espírito para compreendermos a palavra de Deus, nós vamos ter o Luca cantando ao Senhor, louvando ao Senhor e certamente prestigiando este momento tão gostoso que nós estamos passando juntos, tá? Muito obrigado a você que já está conosco e nós aguardamos também por aqueles que já têm o costume, já criaram o hábito de estar conosco no momento da recapitulação da lição e também no culto do poder, na quarta-feira à noite, tá? Vamos orar a Deus então, vamos pedir a Ele que nos ilumine para compreendermos as verdades da Sua palavra, que com tanta sabedoria Ele faz chegar até nós. Fechemos nossos olhos, falemos com Ele. Querido Deus e bom Pai, que privilégio estarmos novamente na Tua presença, Senhor. E agora, para uma razão muito especial, o momento em que abriremos a Tua palavra e nela encontraremos a Tua vontade para a nossa vida, o Teu plano para a nossa vida. Que Tu possas iluminar-nos para compreendê-la e capacitar-nos, Pai, para vivê-la durante cada dia da nossa vida. Nós pedimos a Ti uma bênção muito especial para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem nesta hora, para que eles também sintam, onde se encontrem, a paz que nós sentimos pela certeza da Tua presença, a despeito de não merecê-la. Pedimos-Te também perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, e que Tu, por favor, Senhor, continues cuidando de nós como um bom Pai, Tu sabes muito bem fazer. Nos colocamos em Tuas mãos e o fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Um segundo apenas, e o Lucas então louvará a Deus com uma linda canção. Pra mim, oh impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tua mão pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah. Oh. Amém. Obrigado, Lucas, pela canção. Realmente é impressionante o amor de Deus. Nós não merecemos, mas Ele, com muito carinho, cuida de nós em detalhes. Sabe por quê? Porque Ele nos ama de maneira incondicional. Só um lembretezinho, está conosco também o irmão Ronaldo. Ele é o líder da ASA aqui na nossa igreja. Tem feito um excelente trabalho em atender os irmãos que necessitam. Tá? Queremos agradecer também a irmã Vilma, que tem contribuído conosco neste particular, a irmã Leide, na dos Desbravadores, o irmão Nicolas, que é líder dos jovens. Essa equipe, esse grupo tem nos ajudado. Tá? Então, vamos à recapitulação da nossa lição. Como interpretar as Escrituras? Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, por que só no meio cristão, das religiões cristãs, nós somamos hoje por volta de 35 mil? Por que isso, Senhor? Lamentavelmente, é uma questão de interpretação. Como é que temos interpretado as Escrituras? Como é que nós temos compreendido a Bíblia Sagrada? Quais os parâmetros? Qual o programa, o sistema, a maneira correta, as ferramentas corretas para interpretarmos a Bíblia Sagrada? E durante esse trimestre, Deus nos presenteou com, a cada semana, um assunto especial sobre como interpretarmos, como compreendermos a Bíblia Sagrada. E todas as vezes que nós mencionamos assim, como interpretarmos ou compreendermos a Bíblia Sagrada, em outras palavras, nós estamos falando assim, como conhecermos melhor Deus, o autor da Bíblia Sagrada, o autor desta carta de amor. Então, quanto melhor compreendemos a Bíblia, certamente melhor conhecemos a Deus. E como já vimos em lições anteriores, o grande objetivo de Deus sempre foi, continua sendo e será tornar-se conhecido a nós, seres humanos, seus filhos, criados de maneira especial por Ele. E, em especial, na mensagem de hoje, na recapitulação de hoje, a visão de Jesus e dos apóstolos sobre a Bíblia. Será que existe uma visão superior à visão do próprio autor, Jesus Cristo?
Será que existe uma visão superior à visão dos apóstolos e daqueles que estiveram com ele? Daqueles que, segundo Pedro 1:21, foram escolhidos homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos ver qual é a visão de Jesus Cristo sobre a Bíblia e também dos seus apóstolos. Eu convido a você para acompanhar conosco. Eu faço como primeira leitura o texto de São Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito. Se encontra na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que coisa linda, irmãos. É realmente um encanto saber que nós não vivemos apenas daquilo que esse mundo nos oferece. Não, pelo contrário. Nós sim sobrevivemos e crescemos espiritualmente por tudo aquilo que sai da boca de Deus, porque o que sai da boca de Deus é como se estivesse saindo do seu próprio coração, é a essência de Deus. E o que sai da boca de Deus só tem um objetivo, o bem dos seus filhos, os ensinamentos para melhor viver e conviverem aqui os seus filhos e, acima de tudo, se prepararem para a eternidade. É lindo isso? Nós sobrevivemos e crescemos de tudo que sai da boca de Deus. Daquela boca que diz assim, haja luz, e houve luz. Daquela boca que diz assim, faça separação entre águas e o firmamento, e houve. Daquela boca que disse assim, que surjam os animais, e eles surgiram, que surja a relva, e elas surgiram. Daquela boca que disse assim, então vocês terão o pão do céu, o maná, durante a travessia do deserto, e não lhes faltou o pão produzido na padaria do céu. Daquela boca que disse assim, que se abra o mar, e o mar vermelho se abriu. Lindo isso, né? Então, queridos, isso é o que sai da boca de Deus. Só sai da boca de Deus bênção. Só sai da boca de Deus algo que te beneficie, que melhore a sua estada neste mundo, que prepare você e os seus para viver com Ele a eternidade. Por isso, com muita autoridade, com muita segurança, Jesus Cristo disse assim, está escrito, não só de pão, ou não só das coisas materiais, vive os homens, mas de tudo que sai da boca de Deus. Você tem prestado atenção? Você tem buscado ouvir? Você tem se deliciado e se alimentado do que sai da boca de Deus? Hein? Olha aqui, o que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus é porque brotou do coração. Do coração. Hoje, lamentavelmente, nós vivemos numa sociedade darwinista. Como assim, pastor? É uma sociedade que prefere seguir Darwin. Aquele que, lamentavelmente, dirigido pelo inimigo, espalhou pelo mundo a ideia de que nós viemos de qualquer outra coisa, menos das mãos de Deus. Aquele que tenta, e através dos seus seguidores e discípulos hoje, tornar verdade uma teoria, que nunca foi verdade, a teoria da evolução. E nessa teoria nós encontramos algumas ramificações. Existe um pensamento nessa teoria de que você e eu viemos, sabe de onde? Do macaco. Existe uma outra linha de pensamento que diz que você já foi uma ameba. E que nós estamos evoluindo. E nesse processo evolutivo, para onde é que nós iremos? Esta teoria não explica exatamente de onde viemos. Esta teoria não explica o que fazemos aqui. E esta teoria não explica, não responde para onde é que você vai de verdade. E, lamentavelmente, boa parte da nossa sociedade pensa assim. Uma outra parte escolheu viver o marxismo, viver o consumismo, viver o capitalismo. E acabam fazendo de Deus, do capitalismo e do dinheiro e do progresso, o seu Deus. Por conta disso, eles tentam invalidar
este livro sagrado, dizendo que a Bíblia nada mais é do que ideias de um povo primitivo, que não tinha muito o que fazer, o que pensar, o que escrever. Então inventaram algumas histórias. Porém, nós pensamos completamente diferente e continuamos afirmando, defendendo que a Bíblia Sagrada, ela é tão nova hoje como fora há 1.500, há 2.000, há 3.000 anos atrás, quando fora escrita. Ela é tão necessária hoje como nos dias em que os profetas a escreveram. Ela é tão precisa hoje como nos tempos passados, né? E nós vamos então entender um pouquinho sobre o que Jesus Cristo nos ensinou, sobre o seu pensamento da Bíblia Sagrada. Primeiro ele usou o está escrito. Isso prova que Jesus Cristo não fugiu durante todo o seu ministério, não fugiu do que se encontrava escrito sobre ele na Bíblia Sagrada. Agora, vale lembrar que todas as vezes em que Jesus Cristo menciona está escrito, ele está se referindo ao Antigo Testamento. É verdade, porque nos dias de Jesus ainda não existia o Novo Testamento. Então, a Bíblia de Jesus Cristo, a palavra usada por Jesus, o está escrito usado por Jesus, todas as citações colocadas por Jesus Cristo se referem ao Velho Testamento. É por isso que, a momento algum, a gente pode pensar que existia um Velho Testamento e agora nós vivemos o Novo Testamento. Você não vai compreender o Novo se você não conhecer o Velho. Se você tirar o crédito do Velho, como é que você vai compreender aquilo que foi predito no Velho e que se cumpriu no Novo Testamento, né? Mas Jesus Cristo usou o está escrito porque é, sem dúvida, a mais poderosa arma que nós temos, inclusive nos dias de hoje, para vencermos as tentações. Quando você usa o está escrito, você usa com autoridade e poder, porque você fala do que você pensa sobre Deus, que é o autor do está escrito, né? Eu gostaria de convidar você para começarmos a pensar um pouquinho sobre em que momento, em que situação Jesus Cristo começou a usar o está escrito. Você poderia comigo abrir a sua Bíblia? Abra lá em São Mateus o capítulo 4, Evangelho de São Mateus, o capítulo 4. E nós vamos, nesses próximos minutos, analisar um pouquinho sobre a tentação ou as tentações de Jesus. Enquanto você encontra, eu quero apenas lembrar com você o contexto e se encontra um pouquinho antes, ali no capítulo 3, quando Jesus foi batizado por João Batista, né? Jesus aparece e aí aos 30 anos de idade, que era a sua maior idade, naquela época um homem se tornava pleno, completo para exercer as suas atividades, para quem sabe unir-se em casamento, para desempenhar uma atividade profissional de maneira responsável, aos 30 anos de idade. Então, quando Jesus atinge a maioridade, os 30 anos, ele aparece para iniciar o seu ministério e também cumprir a profecia das 70 semanas. É verdade. A última semana, a semana 70, ela teve início com a unção do Messias. Você se lembra disso? E como é que o Messias foi ungido? Ele foi ungido no momento do seu batismo. Então Jesus Cristo aparece, João Batista olha para ele e, impressionado, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo diz assim: pois é, esse Cordeiro veio para que você o batizasse. E João Batista disse: como posso batizar? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz assim: importa que assim aconteça. Ele foi então batizado e no momento do batismo de Jesus, ele estava saindo das águas quando uma pomba, símbolo do Espírito Santo, aparece. E quando ele ouve a voz que você e eu gostamos tanto de ouvir, quando Deus Pai disse assim, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, me alegro, me realizo. Né? Então, naquele momento, Jesus Cristo foi ungido e logo após ser batizado, ele é levado, olha só, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás.
É difícil, às vezes, para a gente compreender isso, né? Mas vale lembrar que todo o ministério de Cristo, desde da sua concepção, ele foi gerado pelo Espírito Santo, você conhece, né? Até os 30 anos, ele foi dirigido e guardado e guiado pelo Deus Espírito Santo. Aos 30 anos, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Depois, ele foi levado ao deserto, agora pleno como homem, formado como homem, ele foi levado para passar pelas provas por nós. Isto não significa que nós não somos tentados porque ele foi, mas isso significa que nele, ou no Pai, no poder de Deus, nós podemos vencer como ele venceu. Vamos então à leitura do texto? Eu vou começar no primeiro versículo do capítulo 4 e diz assim, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos rapidamente pensar a estratégia do inimigo para levar Jesus Cristo à queda. Vale lembrar que se Jesus ali cedesse à tentação e pecasse e caísse, nós para sempre estaríamos sem direito à salvação, à vida eterna. Então estava em jogo ali toda uma missão de resgatar o que ele tanto ama, os seus filhos. Coloque-se no lugar de Jesus neste momento e imagine um filho seu precisando que você vença uma prova terrível para que o seu filho tenha vida. Depois de 40 dias com fome, porque a Bíblia diz, depois de 40 dias teve fome, é verdade, ou seja, continuou com fome, né? Depois de um dia sem comer, já é comum sentir algum tipo de necessidade, e depois de uma semana, certamente fome, mas depois de 40 dias e 40 noites, estava próximo a padecer de inanição. Você consegue imaginar isso? E neste exato momento chega quem? O diabo. Irmãos, olha, veja, o inimigo ele sabe qual é o nosso ponto fraco, exatamente. Eu costumo dizer que ele tem um laboratório e tem um banco de dados para cada ser humano que vive, para mim e para você. Nesse banco de dados, ele coleta todas as informações a nosso respeito, o nosso olhar, não os nossos pensamentos, mas o nosso olhar, as nossas atitudes, ele coloca tudo ali. E no final, ele sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco, e é no nosso ponto fraco, em cima do nosso ponto fraco, que ele arma uma armadilha com o objetivo de nos destruir, de nos levar ao pecado, de nos levar à queda. Então, depois de 40 dias com fome, todo e qualquer ser humano está louco para comer alguma coisa. Há até um pensamento que diz que o maior, o melhor tempero do mundo é a fome. E o inimigo, ele tenta exatamente num ponto fraco de Jesus. 40 dias de fome, 40 dias jejuando, ele tinha muita fome. E ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, é muito simples. Transforma estas pedras em pães, lasanha, estrogonofe, bacalhoada, transforme e come. Você não é filho de Deus? Se você é, faça isso. Irmãos, o inimigo, ele tentou Jesus, digo melhor ali, no apetite. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o apetite. Sabem, existem muitas pessoas passando fome hoje, lamentavelmente. Aliás, segundo as estatísticas, 1 milhão de pessoas aproximadamente dorme à noite com fome, não é com vontade de comer, é com fome, é mais do que sentir vontade de comer alguma coisa. 1 milhão de pessoas. Isso nos assusta, é verdade. Mas a estatística também revela que morre muito mais pessoa por comer demais, por comer mais do que deveria, do que por comer de menos. O apetite, irmãos, ele começou, o apetite humano, ele começou a ser testado e foi motivo de tentação no Éden. Você se lembra? Os nossos pais, os primeiros pais, eles pecaram pelo apetite.
E sempre foi essa a tônica de Satanás, pois ele é conhecedor de que o ser humano que domina o seu apetite, o ser humano que cuida do que come e do quanto come, certamente ele recebe uma bênção especial para também vencer outras tentações. Para muitos, somente através da ação direta do Espírito Santo na vida é possível vencer a gula. Então, cuidemos, atenção, povo remanescente de Deus, nação santa, povo escolhido, propriedade particular. Atenção a você que nos ouve nesta hora e que nos assiste. Cuidado com o que e quanto você tem comido. Se você não domina o seu apetite, dificilmente dominará outras áreas da vida. E Jesus Cristo, então, com autoridade, morrendo de fome, ele disse, não só de pão viverá o homem, está escrito, mas de toda a vontade de Deus. E eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, e não a sua vontade, e nem a minha vontade, ó Satanás. Primeira tentação, apetite. Vamos então ler a segunda parte. A partir do versículo 5, se você desejar acompanhar comigo, diz assim, ó, então o diabo, agora não mais o Espírito, então o diabo levou à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo. Imagine o local onde você vê das grandes igrejas, até as igrejas católicas que tem aquele sino, aquele lugar mais alto, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, novamente, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. O que podemos entender dessa tentação? E é tentação para nós também hoje, principalmente nessa pandemia que estamos vivendo. Aqui, irmãos, nós encontramos o pecado ou o perigo da presunção. Presunção é pecado? Há uma diferença entre presunção e fé. É verdade. Alguns, lamentavelmente, interpretam fé como presunção e acreditam que tem que ficar provando a sua fé para as pessoas. Isto não vai acontecer comigo porque eu tenho fé. Isso não é fé, irmãos, isso é presunção. Fé é quando você olha para Deus e diz assim, ó, Senhor, eu sei que tu podes me livrar, todavia, faça-se a tua vontade. Poder para isso tu tens, mas eu quero na minha vida não a minha vontade, a tua vontade. Quando eu digo assim, ó, eu posso ficar seguro, porque Deus, Ele vai me livrar deste mal, me livrar deste vírus, então eu não vou ter cuidado nenhum, eu não vou me proteger, eu não vou me guardar, eu não vou me cuidar, porque Deus prometeu que seria comigo. Eu estou sendo presunçoso e interpretando isso como fé. Percebe? Em outras palavras, a presunção faz com que Deus haja segundo a minha vontade e não a vontade dele. O irmão Guilherme está adorando nesta manhã e ele também vai fazer parte da nossa filmagem nesta hora, tá? Além do irmão Guilherme, nós temos também a irmã Vilma, um abraço forte, irmã Vilma, que alegria estar contigo, tá? Temos a Angélica, tão querida a Angélica. Aliás, parece-me que o João Marcos gosta de ouvir esse nome, né, João Marcos? É a esposa do irmão João Marcos. Irmão Wilson, um abraço muito forte, irmão Wilson. Você é muito querido. O Wesley, o nosso caçula aqui do ancianato, né? O Giscardi tem estado conosco, é um jovem valoroso desta igreja. A irmã Aurimar. Oh, querido, que coisa boa poder estar com vocês. Irmã Maria Helena, nós temos duas, a Maria Helena Pirâmide e a Maria Helena. Então, para as duas, um abraço forte, tá? A Cristina também está conosco. Muito obrigado. Nós temos outros e devagar nós vamos citando os nomes de vocês. Fique à vontade, irmão Guilherme, se o senhor quiser. Eu sei que o senhor ama a palavra do Senhor. Está vendo? É um estudioso da Bíblia Sagrada. Aliás, ele prega o Evangelho, ele evangeliza boa parte dessa cidade. O senhor fica à vontade. Se o senhor quiser ficar comigo ou ficar sentadinho ali, é o senhor que escolhe, tá bom? Fica à vontade, irmão Guilherme, tá? Irmão Guilherme é muito querido, viu? É um servidor, é um companheiro aqui da nossa igreja. Então, nós precisamos ter cuidado com esta presunção, queridos. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Você se lembra quando o rei ordenou que aquele que adorasse um outro ser, que não fosse ele, que fosse jogado na cova dos leões? Você se lembra disso? Então, Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus cuidou dele.
Só que ele não foi presunçoso. Ele não olhou para o rei e falou assim, olha, seu rei, você pode me jogar onde o senhor quiser, que o meu Deus vai cuidar de mim. Não. Na mente dele ele pensou assim, Senhor, poder para cuidar de mim, para me proteger, para fechar a boca dos leões, eu sei que tu tens. Mas entenda, Senhor, faça-se a tua vontade. Ele não foi presunçoso. Então nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes nós queremos provar que temos fé. E nós nos lançamos ao perigo, e nós corremos o risco, porque nós achamos que Deus tem a obrigação de nos livrar a nosso bel prazer. Isso não é fé, isso é presunção. A fé é quando eu tenho certeza que Deus tem poder para agir. Todavia, eu respeito a vontade de Deus. Se eu tenho que me cuidar, eu me cuido. Naquilo que eu posso fazer, eu faço. Confiando de que se Ele achar que deve, Ele vai me proteger. Nosso Deus é soberano. E fé é compreender e aceitar a soberania de Deus. Tá? Vamos então à terceira parte, ou à terceira tentação, que se encontra a partir do versículo 8. Acompanhe comigo. Diz assim, ó, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, tudo de melhor que havia no mundo, e a glória desses reinos. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Muito simples. Você quer tomar conta de todo esse mundo? Você quer dominar todas as glórias e possuir todas as glórias e todas as riquezas do mundo? É muito simples, ora. Só se prostrar e me adorar e nada mais. E então Jesus Cristo foi ao ponto e diz assim, ó, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Que coisa linda, irmãos. Mais uma vez, Jesus Cristo usou o está escrito. E quando nós usamos o está escrito, não com a nossa autoridade, mas com a autoridade de quem inspirou, de quem se revelou e se revela através dela, certamente o inimigo não tem poder na nossa vida. Você tem se valido do está escrito? Eu não me refiro a filosofias humanas. Eu não me refiro a que Paulo chama de anátema. Eu me refiro à sola Escritura, somente a Bíblia Sagrada. Alimente-se e certamente você estará fortalecido espiritualmente diante das provas. Mas eu gostaria de concluir esta primeira parte mencionando a seriedade com que Satanás instigou a Jesus Cristo quando disse assim, se tu és filho de Deus. Ora, Satanás muito bem sabia que ele era filho de Deus, mas ele queria colocar em dúvida a divindade de Jesus Cristo. É um cuidado que nós precisamos ter. É um risco que nós corremos quando nós até dizemos assim, é possível que Jesus Cristo, ele recebeu as virtudes peculiares da natureza divina. É possível, sim. É possível que Jesus Cristo foi um grande ou o maior dos profetas, um autêntico representante de Deus. É possível, sim. Queridos, isso é possível, mas Jesus Cristo foi muito mais do que isso. Antes de Abraão, ele já era. No princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Então tudo aquilo que lança qualquer tipo de dúvida sobre a autêntica divindade de Jesus Cristo é pecado. E Satanás, na sua astúcia, na sua audácia, ele começa ali a colocar dúvidas sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele diz assim, se tu és divino, transforma essas pedras em pão. Cuidemos, querido, porque existem somente duas naturezas, a humana e a divina. O meu filho, os meus parentes, vocês têm a minha natureza humana, pecadora. Jesus Cristo, ele escolheu receber a natureza humana, mas jamais deixou de ser divino. Então ele tornou-se 100% humano e 100% divino, porque ele já era. Então, quando surgiu Deus Pai, surgiu Deus Filho e surgiu Deus Espírito Santo. Quando foi, pastor? Quem sou eu, queridos? Não há ninguém, nem a Bíblia revela, porque ele sempre
existiram. As três pessoas da divindade sempre existiram, formando um Deus. Tá? Jesus e a lei, como é que ele encarou a lei? Afinal, dizem que Jesus Cristo veio para abolir a lei e que na chegada de Jesus Cristo, então não precisamos mais observar esse negócio de lei. Isso é coisa de Moisés, isso é coisa do Velho Testamento. Por que alguns ainda insistem em observar esse negócio de lei? Então vamos ouvir do próprio Cristo o que é que ele tem a nos dizer sobre a lei. Será que ele realmente disse assim, olha, não precisamos mais valorizá-la, não precisamos mais nos atentar a ela? Você poderia me acompanhar num texto clássico do próprio Cristo, também em São Mateus, só um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, passe só uma página da sua Bíblia e nós vamos pensar um pouquinho sobre o que Jesus entende, acredita e fala sobre a lei. Olha só o versículo 17 do capítulo 5, diz assim, ó, não penseis, está falando para você, tá? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Quando ele fala, não penseis que vim revogar a lei, ele está se referindo ao decálogo. Quando ele fala, e aos profetas, ele está se referindo a todo o Velho Testamento. Do que se compõe o Velho Testamento? Se compõe dos profetas maiores e menores, se compõe dos salmos e se compõe da lei, que é o Pentateuco, a Torá, escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por que Jesus Cristo, nós temos tanta certeza de Jesus Cristo aqui está se referindo ao Velho Testamento? É que não existia o novo. Então, essa afirmação, essa confirmação da autenticidade verdadeira da lei, ele está se referindo ao Antigo Testamento, em especial também ao Decálogo. Eu não vim revogar. Eu vim cumprir, fazer valer, dar autenticidade a tudo que já está escrito. Porque se eu não faço isso, só parafraseando Jesus, eu estou sendo contra a mim mesmo. Porque eu pedi para que os profetas escrevessem sobre a minha chegada, eles escreveram. Eu pedi para que os profetas escrevessem sobre tudo que eu faria aqui, eles escreveram. Eu pedi para que os profetas contassem, narrassem todo o meu ministério em favor do ser humano, a minha morte, a minha ressurreição. Eu pedi para que eles escrevessem tudo isso. Agora eu chego aqui e falo diferente. Eu estaria sendo contra o meu pensamento, a minha essência, o meu coração, o meu caráter, né? Eu gostaria de continuar, se você desejar acompanhar comigo, porque em verdade vos digo, Jesus Cristo, tá? Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Por que Jesus foi tão enfático assim? Por que ele procurou ser tão preciso assim? Por que ele coloca como exemplo passar o céu e a terra, ou seja, até que tudo deixe de existir, jamais passará um i ou um tio da lei? É porque ele está dizendo o seguinte, ó, a lei nada mais é do que o meu caráter. Eu não tenho como fazer um caráter diferente. Faz parte do meu caráter, a minha essência, e que tem como essência o amor. É por isso que eu estou aqui para autentificar a veracidade da lei. Bonito isso, né? Bonito isso. Agora, ele continua, e são vários os textos que Jesus Cristo menciona, mas ele continua falando também sobre a importância da lei e dos mandamentos. E um pouquinho mais adiante, se você desejar acompanhar, agora em João. Vamos primeiro a João, depois nós vamos a Lucas, tá? João, o capítulo 15. Olha o que diz João, o capítulo 15. O versículo 10 do capítulo 15, ele diz assim, ó, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Porque nada mais é do que o caráter de Jesus, o caráter de Deus. É a síntese do caráter de Deus, os mandamentos de Deus, né?
Eu posso continuar lendo um pouquinho mais? E depois eu dou uma resumida no final, mas deixa eu ler um pouquinho mais, porque nos encanta. Olha só, diz assim, ó, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, para que a minha alegria esteja em vós, e para que o vosso gozo seja completo. Percebe? Se vocês querem se realizar como pessoas, se vocês querem se realizar como pais, como profissionais, como cidadãos, como esposos e esposas, se vocês querem viver plenamente felizes, se vocês querem participar do meu gozo, então façam a minha vontade, porque é como eu faço a vontade de meu Pai. É um estilo de vida que lhe traz satisfação. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos peço. Percebe? Essa conexão. Eu ainda leio o 17, que diz assim, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É a essência da lei de Deus. Né? Então está certo de que Jesus Cristo fez questão de fazer cumprir a lei, de dar autenticidade à lei. Vamos caminhar um pouquinho mais, uma vez que o nosso tempo não nos permite delongar demais. Jesus e toda a Escritura, ou Jesus e todas as Escrituras. Quando o autor da lição menciona todas as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento e aqui também ao Novo, uma vez que Jesus Cristo veio porque o Antigo Testamento anunciou que ele viria, fez o que fez porque o Antigo Testamento anunciou que ele faria, e no Novo Testamento ele se revela completamente como estando pessoalmente com os seres humanos. Né? Então, por exemplo, quando nós pensamos que a morte de Jesus foi uma grande decepção para os discípulos, e certamente foi, nós temos que lembrar que os discípulos já eram conhecedores, ou pelo menos deveriam ser conhecedores de que ele morreria, porque já se encontrava escrito sobre a morte de Jesus no Antigo Testamento. Várias passagens mencionaram sobre isso. Por exemplo, quando Isaías 53, ele falou isso 1500 anos antes, quando Isaías 53 falou sobre a morte de Jesus Cristo, ele fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre ele foram colocadas todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados. Mas aí Jesus faz questão de mencionar um fato tremendamente importante sobre o Antigo Testamento, mas ele menciona para dar autenticidade. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24. Lucas, o capítulo 24, Jesus Cristo, tudo o que ele fez cumprindo e citando o Antigo Testamento, dando crédito. Olha só o que ele diz em Lucas, o capítulo 24. O versículo 13, ele começa falando sobre... o versículo 13 traz o relato de Jesus a caminho de Emaús, após ter ressuscitado. 2 discípulos conversavam sobre o que estava acontecendo, eles estavam decepcionados com a morte de Jesus, eles não esperavam a morte de Jesus, eles queriam muito que Jesus se tornasse o rei deles ali, para livrá-los do jugo romano, e deixaram de ver que o objetivo da morte de Jesus era livrá-los do jugo do pecado. Né? Então Jesus ali com eles, e ele dizendo, você é o único que não sabe o que tem acontecido aqui nos últimos dias? E aí depois Jesus Cristo entra na conversa, e ele se declara a partir do versículo 25, e ele dá autenticidade ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. Ele diz assim, então lhes disse Jesus, ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha só. Porventura não convinhas que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, lá no Gênesis, lá em Jó, e começando por Moisés, e discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Percebe? Jesus faz um apanhado, uma retrospectiva para explicar a razão da morte dele. Né? Até então, eles ainda não sabiam que quem lhes falava era Jesus Cristo. E eles ficaram sabendo depois que Jesus entrou na casa deles e abençoou a ceia, abençoou o pão, e eles perceberam algo diferente, seus olhos se abriram e Jesus
desapareceu. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa passagem é que Jesus Cristo fez questão de mencionar, a começar por Moisés, que escreveu o Pentateuco, e discorrer por todos os profetas do que teria que acontecer, e que na verdade ele estava cumprindo o que naquele momento acontecia. Né? Um pouquinho mais, vamos ao versículo 44, só para a gente ter um pouquinho mais de certeza da importância de termos toda a Bíblia como a palavra de Deus. Olha o versículo 44 de Lucas 24, diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebe? Só confirmando o que nós já sabemos, né? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Por isso eu ressuscitei e estou aqui. Ele termina de orar, os olhos se abrem, os discípulos compreendem as Escrituras e Jesus se vai. Que lindo, né? Parte de quarta-feira, Jesus e a origem da história, a origem e história da Bíblia. Jesus citava os textos do Antigo Testamento. Aliás, todo o discurso do Mestre se encontrava no Antigo Testamento. O respaldo da mensagem de Jesus, Antigo Testamento. O respaldo do ministério de Jesus, Antigo Testamento. Por quê? Não existia outra parte da Escritura, somente o Antigo Testamento. Por exemplo, vamos a alguns rápidos textos para não cansá-los, mas só para confirmar aquilo que você já sabe e que eu também estou lhe passando. São Mateus, o capítulo 19. São Mateus, o capítulo 19. Encontrou? Eu estou quase encontrando. Olha o que diz aqui, São Mateus, o capítulo 19, a partir do versículo 4. Então respondeu ele, 19:4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Quando Jesus Cristo diz que o Criador desde os princípios fez homem e mulher, ele está fazendo menção a quê? A Gênesis, o capítulo 2, versículo 24. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Jesus citando o texto lá de Gênesis. Lucas 4:25, um pouquinho mais adiante, Lucas 4:25, olha que novamente Jesus Cristo menciona, cita um texto do Antigo Testamento. Era a Bíblia que ele conhecia, era a Bíblia que ele veio defender, né? Lucas capítulo 4, o versículo 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel, olha só, e ele ainda faz questão de mencionar o tempo, as pessoas, o lugar, em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Você conhece essa história, mas você a conheceu lendo lá no Antigo Testamento. E Jesus Cristo agora menciona aqui. Isso nunca foi novidade para vocês? Percebe? Vamos um pouquinho mais. Mateus 24:38. Mateus 24:38. Jesus faz menção a um acontecimento histórico e importante para compreendermos as suas verdades nos dias de hoje. Mateus 24:38. Olha o que diz aqui, queridos. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Dilúvio, um acontecimento histórico por volta do ano 1600, mais ou menos. E Jesus menciona o Antigo Testamento confirmando, né? Depois o grande apóstolo Paulo, e aí um pouquinho mais adiante, o grande apóstolo Paulo, ele faz questão de mencionar Deus
como Escritura. Você já parou para atentar sobre esse assunto? Pensa comigo lá, Romanos capítulo 19, Romanos 9, 17, quando o grande apóstolo Paulo, ele faz questão de colocar Escritura como Deus. É verdade. Portanto, nós entendemos que as Escrituras nada mais são do que uma síntese do caráter de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Porque a Escritura diz a Faraó. O texto lá é porque Deus diz a Faraó. Paulo aqui, ele interpreta, ele traz como eu diria, um sinônimo de Deus, a Escritura ou a sua palavra. A Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado para toda a terra. Ele usa aqui a Escritura. E lá foi dito para que Deus se mostrasse a Faraó, e Paulo usa a Escritura. Então, como é que os apóstolos viam a Bíblia Sagrada? Eles seguiram exatamente o pensamento do autor da Bíblia, de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo fez, eles também fizeram, né? E eles citaram o tempo todo o Antigo Testamento. Queridos, o nosso tempo se foi. A vontade de estar com vocês aumentou. A certeza de que estaremos juntos muito em breve também é grande. Então eu quero convidar você para a próxima quarta-feira, às 19h30, você assistirá pela nova página do Facebook da nossa igreja. Uma página feita assim com muito carinho para você, tá? O irmão João Marcos está trabalhando em cima disso. Ele recebe também orientações de outros servidores, membros que ajudam aqui na igreja, irmão Wilson. Então, essas pessoas têm trabalhado para que uma nova página seja feita. Não que a outra fosse ruim, não se trata disso, a outra também era excelente, né? Só que ela expirou, ela não existe mais. Perdão. E por ela não existir, é que foi feita uma nova página. A irmã Aline ajuda nisso, o irmão Wilson e o irmão João Marcos. Ela aspirou. Yasmin tem ajudado bastante nisso, ela que é da área de comunicação, tá? E alguns irmãos também já estão conosco, irmã Graça Torres, irmã Raquel, Lísio, Pedro Guimarães, que coisa maravilhosa, Isaías Cabral, Gilmar Almeida, um abraço forte para todos vocês, é uma alegria tê-los, tá? Então, nessa nova página, você assiste as nossas lives, quarta-feira, 19h30, sábado, às 9h, tá? Agora, se você ainda não acessa a nova página, pelo meu Face você terá ali uma sala de vídeo aberta, e aí você também assistirá. Mas vamos começar a valorizar um pouco mais a página da igreja, porque daqui para frente os nossos cultos de sábado também serão transmitidos por esta página, nós que vamos ter acesso à internet. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos ter um louvor, tá? O Lucas vai louvar a Deus, concluindo o nosso encontro, e depois nós oraremos para que as verdades aqui lembradas e aprendidas não apenas fiquem como mero conhecimento teórico, mas que estas verdades transformem a nossa vida, moldando-nos ao caráter de Cristo Jesus, fazendo-nos viver esta experiência tão necessária de não apenas conhecermos sobre as palavras, mas vivermos a palavra. E quem sabe, muito em breve, a exemplo de Jó, possamos dizer, depois de todas as experiências vividas ao lado de Deus, no conhecimento da palavra, dizer assim: Senhor, eu te conhecia apenas por ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia na teoria, agora eu vivo as tuas verdades na prática. Que Deus nos ajude. Um abraço forte, vamos ao louvor.
Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora descobri que pra ser alguém só faz sentido em ti. Como peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, só faz sentido em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem em mim morar. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem em mim morar. Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora descobri que pra ser alguém só faz sentido em ti. Como peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, só faz sentido em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem em mim morar. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, no meu coração reinar, vem em mim morar. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, no meu coração reinar, vem em mim morar. Amém. Amém. Muito obrigado, Lucas, pelo apoio que você está nos dando e por trazer músicas tão inspiradoras. Nós vamos orar nesta hora e lembrando que logo após nós temos o culto com a Novo Tempo. Assista o sermão, vamos estar juntos dessa aí, tá? Amanhã à noite com a nossa associação. Então sábado pela manhã comigo, na Escola Sabatina. O culto com a Novo Tempo. Domingo à noite com a Associação Mineira Sul, nosso escritório aqui. E na quarta-feira à noite, novamente comigo. Tá? Fechemos nossos olhos, falemos com Deus. Obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos na Tua presença, pelo estudo que fizemos da Tua palavra e pela certeza de que nela encontramos a revelação do Teu caráter. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la cada vez mais, iluminando-nos como fizeste com os profetas e apóstolos do passado. E que também, Senhor, o Teu poder nos capacite para vivê-la. Nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.